Graças ao Senhor. Nós temos mais uma vez a oportunidade de buscar na palavra de Deus direção, encorajamento, cura, libertação. O Senhor tem tudo o que nós precisamos na sua palavra. Por isso, antes da gente entrar, abaixe sua cabeça, vamos orar. Vamos nos colocar na presença do Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, por essa semana, porque mesmo sem saber, o Senhor nos livrou de tantas coisas. E o Senhor preparou tantas oportunidades para que hoje estivéssemos aqui, juntos, reunidos. Obrigado pelos que estão presentes, obrigado pelos que nos acompanham também pelas redes sociais. Senhor, aproveita agora e fala conosco. A tua voz é a voz que nós queremos ouvir nesta noite. Por isso, Senhor, fala com a tua igreja. Cada um aqui, Senhor, prepara o coração, abre-nos, conforta-nos, ilumina-nos, Senhor, e usa essa oportunidade para falar conosco mais uma vez. Louvado seja o Senhor. Amém. Obrigado, irmãos. Eu vou usar a King James, tá aí? Vamos ler Colossenses capítulo 2. Nós vamos começar a viajar em uma porção da palavra e vamos fazendo alguns comentários, compartilhando um pouco no decorrer dela. Então, os irmãos vão acompanhando, peço que vocês prestem bastante atenção e apliquem essa palavra para vocês. A Epístola aos Colossenses, ela é uma epístola interessante, porque é uma cidade que Paulo não pisou lá. Paulo não foi conhecer. Ele não visitou, ele não teve oportunidade de estar lá junto com os irmãos, mas os irmãos foram pregados no coração dele, porque alguém foi lá, compartilhou com ele do que o Senhor estava fazendo naquela cidade. Então, naquela região, embora Paulo não tenha ido, Paulo sentiu a necessidade de enviar uma epístola, uma carta para eles, para expressar o seu encargo, a sua orientação, o seu desejo para que aqueles cristãos ali na cidade de Colossos conseguissem seguir e avançar na sua vida espiritual, na sua jornada cristã. E aqui ele vem falar nesse capítulo 2 alguns detalhes que para nós hoje também são muito atuais e necessários. Versículo 6. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus como Senhor, também andai nele. Primeira dica que Paulo quer dar. A fé que nós recebemos não é um objeto de enfeite de prateleira. Não é algo que serve apenas para você apresentar como o seu emblema, seu brasão, mas é algo que precisa fazer parte da sua vida. É algo que é prático, é usual, é possível acrescentar nas coisas do nosso dia a dia. Então, ele vem falar, olha, não é uma palavra decorativa, é algo que nós podemos viver. Então, assim como você recebeu a Cristo Jesus, ande de acordo com essa palavra que você tem recebido. Pratique, inclua na sua jornada essa palavra que você tem recebido. Não deixe que ela se torne apenas uma fantasia ou uma capa. Ela precisa se tornar parte da sua história. Ande de acordo com o que você tem ouvido. Dá um cutucão que tem estado do seu lado aí e fala, anda nessa palavra. E a forma de andar não é apenas andar de maneira superficial e aleatória. Aqui no versículo 7 ele fala de nós andarmos de tal ponto que essa palavra em nós crie alicerce e fundamento. Na RA fala arraigados e alicerçados. Aqui na King James fala alicerçados e edificados nele. As duas palavras, elas têm esse duplo sentido. Lançar raízes,
criar fundamento. A nossa jornada, ela não pode ser de uma pipa voando no vento. Ela tem que ser radicada, enraizada, fundamentada em algo sólido, que é Cristo como a nossa palavra. Porque ventos virão, tempestades vão se levantar, ações e ondas tentarão nos demover da nossa jornada, tirar nossa alegria, nossa força, nossa motivação para prosseguirmos. O que nos vai manter em pé e firmes são raízes profundas e um fundamento bem alicerçado. Que o Senhor possa ser a nossa base, que o Senhor possa ser o lugar onde nós lançamos raízes. E assim, irmãos, venha o que vier, nós podemos até tombar, mas nunca deixaremos de nos erguer novamente, porque as raízes nos farão suster e levantar. Como Jó diz, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos quando as águas chegarem. Ao cheiro das águas, ela brota mais uma vez. Irmãos, na nossa jornada, nós não andamos por vista, nós nos baseamos no que a palavra de Deus diz. Por isso, para os colossenses e para a igreja no Guará, a orientação que o Senhor nos dá é: use a palavra como teu alicerce, como tua raiz. Você nunca permanecerá caído, apesar das lutas. Você sempre terá forças para se levantar mais uma vez. E aqui no final do versículo 7 ainda fala que nós vamos transbordar em gratidão. Transbordar em gratidão. Qual a razão da gratidão? É justamente, irmãos, porque tendo fundamento e tendo raízes, nós sempre teremos esperança. Nossa fé nunca será derrubada ou destruída, porque nossa esperança permanecerá. Ao cheiro das águas, o fogo acende mais uma vez. Os joelhos que estavam tremendo se restabelecem. As mãos que estavam caídas se levantam de novo. Irmãos, a esperança nos dá alegria. Por isso, nós não podemos nos apartar da palavra. É nela que nós temos uma esperança que gera uma alegria transbordante. Só que seria fácil se fosse só isso, né? Mas tanto lá em Colossos, naquela época, como também hoje, nós temos uma situação que é recorrente. Versículo 8 de Colossenses 2 diz assim: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam em tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Tudo que nós vamos fazer, os fundamentos, as raízes, se eles estiverem em cima de pessoas, em cima de qualquer outra coisa que não seja Cristo, é laço. É como diz aos Gálatas, é um feitiço. É algo que, aqui fala de enredar, é algo que nos prende, é algo que nos tira a liberdade de movimento. Irmãos, às vezes, quando a gente está buscando o Senhor, a gente recebe a palavra do Senhor e uma orientação clara. Olha, é para fazer assim.
E a gente aprende, nós somos inteligentes. A gente aprende com as coisas. Moisés era um cara muito inteligente. Com 40 anos, ele já arregaçou a roupa e falou: vamos tirar o povo do Egito hoje. Eu sou forte, eu estou no vigor da minha força, da minha capacidade. Vamos lá, vou começar livrando aquele egípcio ali, aquele israelita daquele egípcio. Foi lá, matou aquele egípcio, pronto, a libertação começou. Mas o Senhor não precisava que o homem fizesse. A obra é dele. O poder é dele. Os planos e projetos são dele. A minha função é estar conectado nele. Quando eu sou tentado a achar que a força do meu braço, a minha capacidade é suficiente para fazer algo, a ruína está perto. Com 40 anos, Moisés se achava o cara. E falou: vou tirar o povo do Egito. Deus o impediu. Ele teve que sair fugido do Egito, fugido do palácio de Faraó, porque procurariam matá-lo. Ele matou um egípcio. E ele não era egípcio. Ele era um hebreu adotado. Passou 40 anos no deserto, sendo um pastor de ovelhas, de cabritos. Com 80 anos, o Senhor aparece para ele numa sarça ardente. E ele percebe que o Senhor quer queimar, mas ele não precisa daquele graveto como combustível. O fogo dele arde pela palavra dele, não pela nossa contribuição. Ele não precisa do graveto, ele só precisa falar uma palavra e o fogo arde. Por isso, amados, a palavra é o nosso fundamento. O Senhor não precisa da nossa capacidade, Ele precisa que nós estejamos conectados com Ele. Depois, com 80 anos, já quando ele já achava que não dava mais para fazer muita coisa, já estava no transcorrer da sua idade já de ancião, o Senhor usou e por meio daquele Moisés de 80 anos, tirou 2 milhões de israelitas da prisão e do aprisionamento do Egito. E levou jornada no deserto. O povo teve sede em algum momento. E naquele momento, quando ele teve sede, o que Moisés precisou fazer? Falar com Deus. Falar: Senhor, o povo está com sede. E nós estamos no deserto. O que é para fazer? Aí o Senhor falou: sabe a rocha que acompanha você? Vai lá, fere a rocha. E a água vai surgir. Tem lógica, irmãos, uma água sair de uma rocha que anda atrás do povo e na frente do povo ali? Tem lógica aquela água fluir? Não, não tem. Deus não está nem aí para a sua lógica. Ele não está nem aí para a sua capacidade ou para a sua conexão de fazer aqui um estudo, andar com aquela varetinha para procurar água. Deus não precisa que você procure, Ele já tem tudo o que você precisa. O que é necessário? Que você creia na palavra. Quando Moisés feriu a rocha, a água alimentou, saciou a sede de uma multidão de 2 milhões de peregrinos no deserto. Lá na frente, o mesmo deserto, o mesmo Moisés, a mesma necessidade. Eles tinham sede, o mesmo povo tinha sede. E o que Moisés foi fazer? Vou falar com Deus. Senhor, de novo, o povo está com sede. O que eu tenho que fazer? Aí o Senhor vai e diz para ele: sabe a rocha? Fala com a rocha
que a água vem. Ah, não, Senhor, pode deixar, lembrei, puxa, mas olha, que coisa, não está tão esquecido, depois dos 80 a gente vai ficando meio esquecido. Eu já sei, Senhor, já fiz uma vez, eu já ouvi a Tua palavra, já recebi o Teu falar, e agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Pode deixar, Senhor, deixa comigo, que eu já sei como é que é. Então vai lá Moisés, e faz exatamente o que ele tinha feito da primeira vez. E agora está exatamente errado. Ele perdeu o acesso para a boa terra. Porque ele confiou na experiência exitosa que ele já tinha tido. Ele confiou que ele já tinha passado por aquilo uma vez. E daquele jeito tinha dado certo. Funcionou naquele momento. Mas, amados, o que funciona é ouvir com atenção o que Deus fala. Da primeira vez, tinha que ferir, porque aquela rocha representava Cristo. E Cristo precisou ser ferido pelos meus e pelos seus pecados. Como ovelha muda, ele foi levado à cruz para se sacrificar por mim e por você. Uma vez, uma única vez, Deus se entregou pelo homem. E foi suficiente. Não precisava Cristo sofrer uma segunda vez. Da segunda vez, basta falar e a água flui. Mas Moisés já sabia como fazer. Ele já tinha tido essa experiência. E ele achou que porque ele já tinha tido essa experiência, era só ele repetir. Não é, irmãos. Nós precisamos sempre estar atentos ao falar de Deus para nós agora. Por isso, não há impedimento para que nós perguntemos ao Senhor várias vezes o que fazer, dia após dia, porque pode ser que ontem a palavra de Deus era para uma direção, hoje Ele pode te dar outra direção. Ah, mas o Senhor não volta atrás na sua palavra. Não, Ele não volta atrás. Mas Ele pode mudar o tempo. Ele falou para o povo que era para o povo entrar na boa terra. Falou ou não falou? E o Senhor garantiu que aquele povo ia herdar a boa terra, não garantiu? Quando os 12 espias voltaram e 10 falaram, estou com medo dos gigantes, e 2 falaram, vamos lá porque Deus já nos deu, a nação escolheu ouvir os 10. A maioria venceu. E a maioria levou o povo a duvidar do que Deus tinha prometido. E Deus falou, ontem eu falei para vocês, entra aqui, eu vou dar a terra para vocês. Hoje eu falo para vocês, volta para o deserto. 40 anos vocês vão ficar lá, nenhum de vocês vai entrar. Os seus filhos, suas filhas e as suas mulheres que vocês dizem que são fracotes, para eles eu vou dar essa terra, não para vocês. Deus não mudou a promessa, mas mudou o tempo em que ela ia acontecer, porque houve incredulidade por parte do povo. Deus não volta atrás. Mas aí sabe o que eles fizeram? Falaram assim, Senhor, não, que é isso? Não, Senhor, deixa para lá. Foi mal, velho, vamos lá, não. Ontem o Senhor falou que era para a gente ir, então vamos lá, gente, vamos lá, arregaçando as mangas, vamos entrar na boa terra, porque ontem Deus disse que era para entrar. Uma cidadezinha, Mequetrefe, pequenininha, conseguiu resistir um exército de 2 milhões de judeus. E eles foram humilhados e foram escorraçados de volta para o deserto. Ontem Deus falou que era para entrar, hoje Deus fala que é para voltar para o deserto. Aqui em Colossenses a gente vai continuar vendo o porquê disso. Isso tudo, irmãos, é para mostrar para nós qual é a nossa jornada. Aqui fala que ninguém vos escravize, Colossenses 2,8. Há vãs e enganosas filosofias que se baseiam em tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo. Essa religiosidade é você querer servir a Deus usando a palavra de Deus sem ter conexão com Deus. Sem você estar conectado ao autor dessa palavra.
Se você fala, não, eu sei como é que faz, irmãos, isso é falsa religiosidade. Coloca e pinta Deus, mas não tem Deus na sua essência. A nossa vida cristã, ela precisa ter fundamentos e raízes. Ela precisa estar envolvida na nossa vida de maneira indissolúvel, de forma que lá da raiz eu retiro o meu suprimento, a força, a energia para continuar crescendo, para dar flores, frutos, folhas, para dar mais uma safra e para continuar crescendo. E no outono perder tudo, e no inverno parecer que morri, mas na primavera eu brotar novamente, porque o Senhor me dá nova experiência, nova oportunidade. Isso é o poder de ter raízes profundas. Mas tradições humanas e falsa religiosidade, ainda que com aparente piedade, irmãos, não tem essência. Precisamos de raízes. Dá um cutucão em quem está do seu lado e fala, você precisa ter raízes fundas em Cristo. Por que em Cristo? Colossenses 2:9, vamos ler todos juntos? Pois... Olha só, somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Em Cristo há uma fonte inesgotável com a plenitude de Deus. Não é com ensinamentos ou com teorias ou com filosofias. Plenitude de Deus, aqui no grego, é essência. O que Deus é, o que Deus tem, as promessas de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, tudo o que Deus é, tem, fez e pretende fazer, está nessa plenitude que está em Cristo. Então, em Cristo eu tenho a plenitude de Deus. E no 10 diz, assim como em Cristo estais aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo o poder e de toda a autoridade. Cristo é o cabeça. Isso aqui é uma outra dica importante para os colossenses e para a igreja no Guará. Nós temos um cabeça. Nós temos uma autoridade. Cristo é o cabeça. Nós não seguimos a ideia ou a inteligência dos homens. Nós seguimos Cristo. Porque Cristo é o cabeça. É dele o poder. É dele a autoridade. Quando nós chegamos aqui, a gente vê que a nossa vida, ela, irmãos, ela não representa a autoridade e o poder de Cristo ainda. Nós ainda somos muito tímidos. Nos falta conexão que nos permita ver esse poder e autoridade sendo expressos aonde a gente pisa o pé. Pense bem, o autor da história do universo, o Criador, Ele abriu mão de tudo, se fez homem, se restringiu ao tempo, Ele habita a eternidade, mas Ele teve que inventar o tempo e se restringir aos tempos, esperar 9 meses para nascer, esperar 30 anos para alcançar a maioridade naquela sociedade. Ele esperou tempo para poder, em 3 anos e meio, caminhar por entre os homens, demonstrar o seu projeto, até se entregar por cada um de nós, por você, por mim.
e de uma única vez levar à morte o nosso pecado. Deus aprovou o sacrifício de Jesus, e porque aprovou o sacrifício de Jesus, Ele o ressuscitou e o deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, do inferno ao paraíso. O nome de Jesus é superior a todas as coisas. Eu tenho certeza que Satanás tem um joelho, e com certeza o joelho dele também se dobra quando o nome de Jesus é proclamado, porque toda autoridade e todo poder estão nesse nome. Caramba! E esse nome está em você, está no seu espírito, está na sua casa, está no seu trabalho, está na sua vizinhança, está na sua família. Ele precisa ser manifesto e visto. Você precisa andar com esse poder e com essa autoridade. É isso que Paulo fala aqui para os Colossenses. Gente, vocês receberam uma ferramenta overpower, suprema, de todas as ferramentas desse mundo. Vocês têm a maior e mais poderosa ferramenta, que é o nome de Jesus, que é o próprio Deus como fonte de tudo no seu espírito. João 7,37, no último dia, quando todo mundo já tinha tomado todas na grande festa lá em Jerusalém, Jesus ainda chega e proclama: olha, vocês já estão festejando aí há 7 dias, vocês já estão aí com muitas razões para se alegrar, mas muitos de vocês, ao final desses 7 dias, mesmo no fim dessa festa, ainda são pessoas tristes, vazias, secas. Vocês ainda têm sede, vocês ainda têm um vazio enorme dentro de vocês. Por isso eu digo, se você tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele não falou que vai colocar um caminhão-pipa dentro de você. Ele não falou que vai colocar uma caixa d'água dentro de você. Ele falou que ele vai colocar um rio que vai fluir dentro de você. Uau! O rio lá no Velho Testamento, em Ezequiel, ele fluía debaixo do trono. Então, irmãos, acredite, o trono de Deus foi instalado no espírito daquele que recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. O trono de Deus foi colocado em você. Então, você tem poder para usar. Você tem autoridade para exercer. Você tem rios de águas vivas para saciar sede. A questão é, da forma como recebestes a Cristo Senhor, também andai nele. Pratica isso. Exerce isso. Toma posse disso. Mas fala, Senhor, mas por que a gente não consegue tomar posse? Vamos voltar aqui. Vamos ver se a palavra consegue nos dar uma dica. Somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. 9. 10. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Ok. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Aqui está o vírus que nos impede de, mesmo tendo o trono de Deus, o poder de Deus e a autoridade de Deus instaladas em nosso espírito, que impede a nossa conexão com Deus, é a ausência da cruz.
é a ausência de despojar da carne pecaminosa. Deus é santo. Deus é santo. Ele nos aceita do jeito como nós estamos. O hino que nós cantamos, ele começou no coração de Deus, tal qual estou, sem me esquivar, sem nada em que me apoiar, mas por teu sangue e teu chamar, Cordeiro eterno, eu venho a ti. O Senhor nos aceita do jeito que nós estamos. Ele não exige nada para nos receber. Mas creia, assim que nos recebe, Ele começa uma obra de transformação. E essa obra de transformação, ela está vinculada ao despojar da carne pecaminosa. Eu preciso levar a minha natureza velha, rebelde, que se afasta e que se opõe a Deus, eu preciso levá-la à cruz. Isso é o que simboliza a circuncisão citada aqui. Foi um rito que foi começado lá em Jacó, lá no Velho Testamento, que demonstrava um ato de cortar parte da carne para que eu reconhecesse que eu precisava de um limite. Eu precisava jogar fora a minha natureza, porque a minha natureza, ela não prestava. E eu precisava, desde lá no Velho Testamento, eu já demonstrei que eu precisava da cruz. Eu precisava que a obra de Deus eliminasse em mim a minha carne. Para quê? Isso aconteceu, versículo 12, quando fostes sepultados com Ele no batismo, e com Ele fostes ressuscitados mediante a fé e no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. E Ele não apenas perdoou os nossos pecados, Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Não apenas os atos de pecado, mas a memória, o registro. Ele pegou aquele registro, colocou na cruz e declarou: está pago, está quitado. Satanás, você não tem mais autoridade para acusá-los dos pecados passados. Porque o meu sangue já cobriu e já quitou essa dívida. O sangue de Jesus na cruz quitou os nossos pecados. Mas não é só Satanás que precisa ser lembrado que os nossos pecados precisam ser levados à cruz. Mais cruel do que o inimigo que nos acusa é a pessoa que você olha no espelho. Ela é muito cruel, porque ela sempre vem sabotar a sua jornada. O Velho Testamento nos fala que enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, mais do que qualquer outra coisa. O nosso coração, ele sempre vem desacreditar a palavra e a promessa de Deus. Porque ele quer nos mostrar o que nós somos. Enquanto Deus nos mostra na sua palavra as suas preciosas e muito ricas promessas do que Ele vai fazer. Então, irmãos, não é questão de estar alguém mentindo, não está ninguém mentindo, não. Se você for olhar no espelho, o que nós somos é tudo isso e ainda é mais. Ele aqui não viu tudo, porque se ele fosse realmente falar, tinha muito mais para falar.
Nós somos muito piores, mas pelo poder da palavra, eu não vou basear a minha vida no que os meus olhos veem. Eu vou me olhar como Deus vê. Aquele povo, aquele mesmo povo que eu acabei de falar, que o Senhor mandou voltar para o deserto, com o rabinho entre as pernas, porque eles todos iam morrer pelo deserto, o Senhor já não tinha falado que o povo não prestava? E que eles não eram dignos de entrar? Não falou? Falou. Mas quando veio Balaão tentar dar umas profetadas acerca do povo, quando ele abriu a boca, o Senhor falou, não, tem maldição aqui não. Você vai falar o seguinte, ó, quão belas são as suas tendas, ó Jacó. Quão perfeitos são as tuas casas, ó Israel. Mas que povo mais lindo, cheiroso e charmoso esse que é o povo do Senhor. Irmãos, eles não valiam prego numa barra de sabão. Todo mundo via qual era a dificuldade do povo. Mas da boca de Deus só sai palavras de bênção para vocês. Porque o Senhor já decretou para nós transformação total. Ele já decretou que nós seremos perfeitos como Cristo é. Então, não deixe o inimigo te enganar com tradições humanas, com falsa religiosidade, com as suas filosofias, que tentam demonstrar seus defeitos. Você tem defeitos, mas você está no melhor lugar, que é nas mãos do oleiro. E o oleiro está fazendo um vaso novo. Por isso é que quando nós compartilhamos, alguns domingos atrás, sobre acolhimento, nós apontamos ali em Lucas para os irmãos, que as pessoas que vão entrar por essa porta têm falhas. Se você olhar para todos que estão aqui, você vai enxergar falhas. Mas quando você abrir a boca, abençoa. Fale de acordo com os olhos de Deus, não de acordo com seus olhos. Porque quem aponta um dedo para uma pessoa, aponta 3 para si mesmo. Então, a balança é bem descompensada. Certo? Você sempre vai ser mais condenado. Quando no trabalho meu chefe sempre falava, quando tinha reuniões em que o pessoal vinha para ficar falando e fofocando acerca dos outros colegas de trabalho, ele falou assim, ó, quando A vem falar de B, você sempre aprende a conhecer mais A do que B. Porque quem fala se expõe muito mais do que aquele de quem estão falando. Então, amados, no acolhimento, na igreja, se nós formos olhar, tem defeitos. Mas nós estamos no lugar da transformação, na casa de Deus. É onde o trono de Deus está, é onde o poder de Deus opera, é onde a autoridade de Deus é exercida. Mas quanto tempo vai demorar? Depende de quanto tempo eu levo para tomar a cruz. Sabe quanto tempo o Senhor demorou para tomar a sua cruz? Ele permaneceu na cruz por 6 horas. 6 horas foram suficientes para ele colocar na cruz o pecado de toda a humanidade. E como homem, não como Deus, suportar sozinho aquela carga. E ele só precisou ficar naquela cruz 6 horas. E ele cumpriu o seu objetivo. A cruz não é para a gente ficar sofrendo. Não é para ficar lamentando, resmungando, reclamando. Ah, estou sofrendo, é isso e aquilo. Não, irmãos. O objetivo da cruz é simples. É só para matar. Não tinha maratona de cruz, de ficar fazendo um percurso de 42 quilômetros, não. Era o lugar do julgamento, é aqui, logo ali do lado é o lugar de colocar a cruz e matar o condenado. A cruz, ela é para levar à morte o que foi condenado. O que foi condenado? O velho homem, o pecado, a morte, Satanás,
o mundo, as paixões do mundo, as concupiscências do mundo, todas estas coisas foram cravadas ali na cruz. E o objetivo de Deus não é aperfeiçoar. Que me perdoem os músicos dessa era, mas com Deus não tem essa história de me ajude a melhorar, não. O Senhor não quer que você melhore. Porque se Ele considerar que você pode melhorar, Ele estaria declarando que Ele vai usar alguma coisa em você que preste. E nós não temos em nós justiça nenhuma. Nós não temos em nós nada que Deus possa aproveitar. O graveto continua sendo de sarça seca. O fogo vem exclusivamente da palavra de Deus. E Ele, quando tiver terminado essa era, Ele vai descartar esse corpo e vai nos dar um novo corpo, glorioso como Ele é glorioso. Então, irmãos, não pense que o Senhor vai usar alguma coisa em você. A única coisa que Ele precisa é que você aprenda a se conectar com Deus, a se conectar com os irmãos. A trama e a urdidura precisam ser sólidas, firmes. Um e outro precisam estar entrelaçados para que o trono de Deus se estabeleça, para que o poder de Deus seja exercido, para que a autoridade de Deus se manifeste e para que o rio flua. Nós precisamos desfrutar da plenitude da palavra de Deus. Versículo 15. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Pode dar um sorriso e falar: Jesus venceu. Qual é a sua dificuldade? Jesus venceu. E Ele venceu, assim, não foi ali atrás do beco, não. Foi num espetáculo. Ele foi para a cruz, botou tudo no chão e deu aquela macetada com gosto, sendo gravado por toda a eternidade. Jesus venceu. Qual a sua dificuldade? Qual a dificuldade da igreja? Qual a dificuldade na sua casa? Jesus venceu. Por que você ainda tem, às vezes, dificuldade? Falta fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, isso está mostrando que nos falta conhecer a palavra. Porque quando você conhece a palavra, uau, o poder vem. Irmão, se você for pensar bem, só para concluir, se você for pensar bem, Salmo 23, o Salmo 23 aqui, ó, ele só precisaria ter um versículo. Só o primeiro. Eu só precisava saber: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ponto. Acabou. Quando você acordar, você só precisa ter isso em mente. Hoje, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Faz uma cara séria, franze a sobrancelha, vira para quem está do seu lado e fala: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Falar mais uma vez agora mais alto: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. O problema não é o que te falta. O problema é que você ainda não creu plenamente no que Deus já prometeu para você. O Senhor é o teu pastor. Se Ele é o teu pastor, então deixa essa conversa de que você está sozinho.
Deixa essa conversa de que você está abandonado, que você está largado pelas ruelas, que ninguém está igual aquela hiena, ninguém me ama, ninguém me quer, e ninguém. Estou sozinho. Ó vida, ó azar, ó dor, o que é isso? Que vida mais desgraçada que eu tenho. Sério, você se perde nas acusações e na sabotagem que aqueles que são fracassados e estão condenados à morte pregam. Quando você se voltar à palavra e você crer no que Deus falou, aí então você vai se posicionar e vai dizer: eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dá-se-vos-á. Pedi, mas não recebeis. Por quê? Porque você pediu mal. Faltou a palavra. Faltou crer na palavra. Amados, o que Colossenses vem nos trazer é que nós já temos o suficiente para lançar raízes e para estabelecer alicerce. Não importa se o tronco está queimado, se com a tempestade tombou, quebrou, caiu. Creia que é o cheiro das águas, brota de novo e vai se levantar mais uma vez. Porque o nosso Deus é um Deus de promessas. E Ele é fiel. Se você considerar que esse Deus afastou nações dos primos de Israel e botou no meio de todo mundo um povo cercado de inimigos, porque a palavra dele declarou: essa terra eu dou para os meus filhos, essa terra é minha e eu vou dar para a descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó. Irmãos, por mais que a situação estava totalmente desfavorável, não duvide da capacidade de Deus de fazer com que do caos surja cumprimento da promessa dele. Ele é fiel. Então, em todas as suas necessidades, creia: Deus é fiel. Ele é fiel. Feche os seus olhos e declare comigo: Deus é fiel. Mais uma vez, Deus é fiel para mim. Aproveite agora, abaixe sua cabeça e pense na situação mais impossível, no desafio mais impossível que você enxerga na sua história. E declare: Deus é fiel para cumprir suas promessas. Também nisso, na sua vida, na sua história, o poder e a autoridade de Deus, o trono de Deus, poderão fazer com que do caos surja a bênção. Ele é fiel. Vamos encerrar com uma oração? Senhor Jesus amado, obrigado, Senhor, pela tua promessa fiel. Obrigado, Senhor, porque nós temos hoje um fundamento, nós temos hoje um campo fértil para que nós possamos aprofundar nossas raízes. Perdão, Senhor. Perdão pelos momentos que nós ainda desperdiçamos, não buscando, Senhor, nos enraizar em Ti e buscar nos fundamentar nas Tuas promessas. Senhor, queremos agora, Senhor, lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor tem cuidado das nossas necessidades. O Senhor nos manteve até aqui em pé. Senhor, vai nos fazer avançar.
nós estamos conectados naquele que é a manifestação da essência de Deus. E Ele está entronizado em nosso coração. Abençoa os teus filhos e, Senhor, cumpre a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita sobre o teu povo, até o nosso encontro contigo. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos compartilhar ainda em pequenos grupos?